Bem-vindos de volta novamente, pessoal. Para quem não me conhece, ou se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daniel, eu sou o criador deste canal e eu estou gravando uma série de vídeos sobre servidores Linux na prática, um conteúdo voltado para o completo iniciante na área de TI. Então, se você é daqueles que não sabe nada na área de tecnologia, mas tem intenção, ou está se preparando ou estudando para ingressar na área, então você veio ao lugar certo. Porém, se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando aqui, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá certo? Vai lá, dá uma olhadinha, você vai encontrar o material publicado em meu repositório no GitHub, com tudo que você precisa saber sobre esse conteúdo aqui. Nesse momento, eu estou fazendo o processo de preparação do ambiente ao que nós estamos montando para os nossos estudos. Então, apenas uma recapitulação muito breve. Já seguimos as etapas de apresentação das ferramentas que nós vamos trabalhar, como fazer o download do VirtualBox, do PuTTY, como baixar a ISO do Ubuntu Server, como criar a VM, montar essa ISO e nessa aula nós começaremos o processo de instalação. Já está quase tudo pronto para iniciar o processo de instalação. Chama a atenção também para essa aula aqui, né, para este vídeo que eu estou gravando. Nesta etapa, eu vou mostrar o processo de particionamento de disco e você também vai saber por que e como, quando e por que você precisa utilizar esse método aqui, tá? Afinal de contas, você precisa ter a segurança e a garantia de que todas as informações dos seus dados, caso você tenha algum problema com seu disco, seu hardware, você possa se recuperar em tempo hábil, tá certo? Então, para não me alongar muito aqui nas apresentações, eu já estou aqui com o meu VirtualBox aberto e com um projeto que nós criamos, que é o Linux Lab, tá? Então, para a gente começar o processo de instalação aqui é muito simples, basta que eu clicar aqui na opção de iniciar, ou então dar 2 cliques aqui na opção do Linux Lab, ou clicar com o botão direito também aqui e clicar em iniciar, tá? Como eu disse, repito, este conteúdo ele é voltado para o completo iniciante, então eu estou partindo do princípio de que realmente você não sabe absolutamente nada. Eu vou deixar somente aqui a tela no meu computador para poder facilitar a nossa visualização, tá? Então vou começar com o processo aqui, vou clicar em iniciar, ele já está selecionado, posso criar vários outros projetos aqui no VirtualBox. É claro que você depende de hardware do seu computador para poder comportar toda a sua estrutura, né? Mas no nosso caso eu só tenho aqui esse projeto. Então para iniciar eu vou clicar aqui no botão de iniciar e aguardar aqui o processo, né? Então, à medida que as etapas vão avançando, mensagens são geradas aqui no lado direito da nossa VM, tá? Na data que eu estou gravando, ele aparece neste formato aqui. Vai depender também do hardware que você tem disponível para o seu computador, mas repito, estou partindo do princípio que você tem aí um equipamento limitado, assim como o meu aqui. Eu não tenho nenhuma nave aqui, nenhum foguete, mas supre aqui para o meu propósito, que é compartilhar conteúdo e as minhas experiências diárias, tá? Então, logo de início aqui, né, eu tenho 3 opções, tá? Que é a instalação ou teste da versão de Ubuntu. Às vezes eu posso somente executar a partir da memória, sem fazer instalação. Isso é muito comum e muito utilizado em processos de recuperação de arquivos, né, e outros recursos também. Eu posso fazer a execução aqui dele diretamente ali do kernel, se precisar fazer uma manutenção, mas a gente não vou chegar nessa abordagem também. Ou executar um simples teste de memória. Tudo isso aqui pode ser customizado, tá? Não entrarei em detalhes. Então, no nosso caso aqui, usando a seta aí do seu computador, né, do seu teclado, eu vou escolher a primeira opção aqui, que é testar ou instalar um Ubuntu. No nosso caso, nós vamos fazer a instalação, então vou dar Enter para começar aqui com o processo, tá bom? Vamos lá, é possível que eu faça alguns cortes aqui, né, se estiver demorando muito, mas nada que avance além daquilo que eu tenho que compartilhar com vocês, tá? Aparecendo essa tela aqui, ele está informando apenas que está fazendo integração com o mouse, né? Eu posso fazer interação do mouse com o meu computador ou o host, né? E com o meu hospedeiro, ele permite isso também. Afinal de contas, eu estou compartilhando o hardware do meu computador com a minha máquina virtual, que também é um computador. Se você quiser saber mais, recomendo que assista ao vídeo anterior a esse, onde eu explico como é que você faz a parte de todo o provisionamento, também conhecido como customização do hardware, né?
dei algumas dicas também de como você aproveitar melhor o seu hardware para ter um desempenho melhor aí nos seus estudos, enfim. Mas, quando você estiver em produção, é óbvio que você não vai empregar todos esses, são apenas dicas, né? Mas não estão todos esses métodos aqui, tá? Você vai analisar o seu cenário e vai propor a melhor solução, né? Então, vamos seguir aqui com a instalação. Basta clicar aqui para ele fechar essa janela, né? Esse aqui é o processo de inicialização, e aí o sistema está verificando o hardware, né, do seu computador, a placa-mãe, hora, os módulos necessários para começar com o sistema, enfim, é todo um processo de inicialização que é bem interessante você entender. Provavelmente no futuro eu fale mais sobre isso aqui, tá? Mas é só aguardar o processo de instalação. Repito, se o seu hardware for limitado, basta aguardar, sem pressa, a gente está aqui para aprender mesmo. Essa etapa aqui ela termina demorando um pouco, né? Ele está carregando mais alguns serviços, sincronizando data e hora e outros serviços. Vai tentar também aqui a conexão com o Cloud Init, tá? Que ele também a Canonical disponibiliza esse serviço. Não vou entrar nesses detalhes, pelo menos nesse momento, mas futuramente, quem sabe. Então é somente aguardar aqui. Se demorar muito, eu faço um corte, a gente retorna de onde parou, tá? Sem mistério nenhum, sem nenhum segredo. Então aqui, como eu disse, ele está tentando aqui a conexão, né? Só aguardar mais alguns instantes. Prontinho. Nesse momento, o instalador, né, o assistente de instalação, ele vai listar aqui todos os idiomas disponíveis. Né? No nosso caso aqui, português Brasil, mas nessa etapa ele apresenta de modo genérico, tá? Então vou selecionar aqui, ó, usando a seta aí do computador, tá? Vou selecionar aqui o idioma português, vou dar Enter. Aqui ele vai pedir para você escolher o layout, tá? A gente pode ver logo aqui em cima. Deixa eu tentar ampliar aqui a tela. Então, logo aqui em cima, tá? Observe que eu tenho aqui, ó. Por favor, selecione o layout, né, do seu teclado, porque tem as variações. No nosso caso, português Brasil, a gente tem uns caracteres especiais, né? Tem aqui o C cedilha, por exemplo, tem acentuação, enfim. Então, para tanto, basta fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, tá? Aqui dentro, aqui, né? Como a gente pode ver aqui no mouse, opa. E aí, ó, observe que aqui em layout eu tenho, ele estava parado aqui embaixo, tá? Em concluído, ó, estava aqui, ó. Então, só clicar aqui com a setinha para cima. E aqui em layout português eu vou dar Enter. E observe que ele vai mostrar aqui o idioma português Brasil, que é a opção de baixo. A opção português é o português de Portugal, tá? Então, vou clicar aqui em português Brasil, vou dar Enter. E observe que a variação também veio aqui para português Brasil. Se eu quiser também testar o teclado antes de seguir com a instalação, eu posso clicar aqui em identificar keyboard, né, o nosso teclado, e ele vai pedir para que você digite alguns caracteres aí no seu teclado, tá? Para poder realmente identificar que o seu teclado ele é português Brasil. Não farei isso agora, vou deixar esse desafio para vocês aí quando chegar nessa etapa. É interessante que vocês explorem isso também, não tem outra forma de aprender, tá certo? Vão acontecer algumas coisinhas aí no meio do caminho, mas esse é super válido, você pode fazer isso no seu ambiente de teste, para quando você chegar no seu ambiente de produção, não ter problemas, tá certo? Esta simulação aqui é o mais próximo do real, tá bom? Então, descendo aqui mais um pouco, eu vou clicar com a seta para baixo, ele vai vir aqui para concluído, tá? Vou diminuir aqui a tela novamente e vou pressionar Enter no meu teclado. Então, ele vai aplicar as configurações, ok? E aí ele está dizendo aqui o seguinte, escolha a base da instalação, tá? Então, eu tenho três opções aqui, vou aproximar aqui novamente, eu tenho três opções. A primeira aqui, o Ubuntu Server, ok? Eu tenho a versão do Ubuntu Server também, uma versão minimalista, tá? Com algumas customizações, né? E alguns recursos a menos, enfim, né? E eu posso também fazer uma pesquisa por drives adicionais, né? Suponha que eu tenha uma placa de vídeo, por exemplo, integrada, ele pode fazer uma pesquisa sobre isso também. No nosso caso aqui, eu vou deixar a primeira opção mesmo selecionada aqui, né? Ou escolhida. O concluído aqui embaixo, ele já está selecionado, como a gente pode ver aqui também, tá? Logo aqui. Então, para tanto, eu vou pressionar Enter no meu teclado aqui, tá? Nesta etapa, essa etapa ela é bastante interessante e casa diretamente com a etapa da configuração, né, com o provisionamento do hardware
lá no início, se eu não me engano, acho que na aula 3, na aula anterior, ou foi na aula 2, não me recordo nesse momento, mas observe que eu fiz a alteração da interface de rede do protocolo NAT, Network Address Translator, para o modo Bridge. Se eu tivesse deixado no modo NAT, né, nesta etapa aqui, eu estaria pegando o endereço que a ferramenta, no caso o VirtualBox, oferece. Então, o endereço aqui seria mais ou menos algo tipo 10.1.1.1, que consegue aí, né, navegar na internet, porém a gente não conseguiria uma conexão direta, teria que fazer algumas mudanças aqui. Então, como eu coloquei lá no modo bridge, ele está pegando diretamente o endereço que é distribuído pelo meu roteador, tá certo? Aí você pode dizer assim, ah, mas você está expondo aí também, existe uma questão de segurança, né? Está expondo aí o MAC address da sua placa de rede. Nesse caso aqui, não tem problema, porque eu tenho um recurso de reiniciar a minha interface de rede, tá certo? Ele reinicia o meu endereço MAC, não tem problema nenhum aqui com isso. Mas eu recomendo que você não faça isso em situações reais, tá? Isso abre uma margem de segurança muito grande. Então, nesse caso aqui, ele já selecionou, tá? Vou aproximar aqui para a gente analisar os detalhes. Então, ele já selecionou aqui, ó, o nome que ele identifica a interface de rede, tá? A placa de rede está sendo identificada como NP0S3. Não se preocupe com nada em decorar isso aqui agora, que a gente não decora, a gente aprende. Vou lhe mostrar como é que você identifica isso dentro do sistema. Ele está me dizendo aqui também que o DHCP V4 está habilitado, afinal de contas, esse endereço foi distribuído automaticamente pelo meu roteador. Ele está dizendo que o endereço que ele pegou lá do meu roteador foi esse aqui, ó, 192.168.0.19/24. Não vou entrar em detalhes, mas ele está identificando a máscara de subrede, né? 255, 255, 255.0, tá certo? Então não se preocupe com nada nesse momento, a única coisa que você precisa prestar atenção aqui é que ele pegou esse endereço, tudo bem? Então eu vou seguir aqui novamente com a nossa instalação. Vou pressionar Enter na opção concluído. Nessa etapa aqui, caso você tenha um proxy na rede, né, instalado e configurado, eu posso aqui digitar esse proxy aqui, não é o nosso caso, também não entrarei em detalhes neste momento. O processo inicial, você como analista de redes, vou até colocar minha câmera aqui, tá? O processo inicial, você como profissional de infraestrutura ou como profissional de desenvolvimento, um analista de redes, é você fazer aí a instalação inicial. Todas as configurações e customizações você pode fazer com o sistema já instalado, tá? Porém, alguns detalhes é interessante você observar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou seguir pressionando o botão Enter para ele concluir. Prontinho. Agora ele está fazendo uma varredura nos repositórios que a Canonical disponibiliza aí pelo mundo aí, né? E outros desenvolvedores independentes, afinal de contas, isso aqui é uma comunidade livre. Ele vai fazer essa verificação e, a partir disso, ele vai fazer os downloads dos pacotes necessários para que a gente precisa aqui para ter o nosso sistema funcionando, tá bem? Então, possa ser que demore um pouco, vai depender também do seu hardware, da conexão, da velocidade da sua internet, enfim, normalmente não demora não, tá? Repito, se demorar muito eu faço um corte aqui e seguimos aqui o nosso baile. Então, ele foi lá, já conectou com um dos repositórios, né? Agora ele vai começar ler a lista de pacotes que esse repositório disponibiliza e vai começar a fazer o download e instalação de alguns deles aqui, tá? Pelo menos o básico que a gente precisa. Vamos lá, vamos aguardar o que ele vai fazer aqui. Bom, eu me passei num detalhe aqui interessante, tá certo? Vamos analisar aqui, que aqui é assim, a gente mostra o lado bonitinho e o lado que não é bonitinho também, tá? Mas observe que eu tenho uma mensagem aqui em cima que diz que este, aqui ó, diz Mirror Location Passed Test, né? Ou seja, esse mirror aqui, né? Essa localização desse espelho que é onde estão os repositórios, ele passou no teste. Então ele está fazendo o download aqui como se fosse segundo plano, nesse caso, tá? Então, ó, descendo aqui mais um pouco, observe que a opção concluída ele já está disponível. Então, eu não vou esperar aqui ele concluir esse download, né? Eu vou aqui pressionar logo Enter no meu teclado para ele passar para a próxima etapa. Então, Enter. Prontinho. Pronto, vamos lá.
Então, chegamos aqui na parte interessante do particionamento. Pelo visto, esse vídeo vai ficar um pouco longo, porém, muito interessante. Então, ó, vamos lá, vamos analisar o que a gente tem aqui. E ele está me dizendo aqui o seguinte, na primeira opção, usar o disco inteiro, que foi aqueles 30 gigas que a gente reservou aqui, né, para a nossa máquina, né? O disco está identificado com esse nome aqui, ó, e observe que ele está dizendo aqui, ó, 30 gigas, tá certo? 30 gigas, né? Essa opção aqui ele está dizendo o seguinte, configurar esse disco como uma LVM Group, né? Um grupo LVM, que é uma espécie de disco virtual, digamos assim, né? Uma unidade lógica virtual e assim ele é bastante interessante, onde você consegue fazer o dimensionamento do disco dentro do disco, tá? Em breve eu dou mais detalhes sobre isso, mas basta que você entenda que você tem mais um controle sobre o disco e isso é muito usado principalmente na computação em nuvem, tudo bem? E eu posso também encriptar esse disco para aumentar a segurança, né, das minhas informações contidas nesse disco. No nosso caso, deixa eu voltar aqui na tela, eu falei que nós faríamos o particionamento desse disco, tá certo? Eu já fiz esse planejamento aqui e é isso que você deve fazer também, tá bom? No nosso caso, nós estamos provisionando, né, um servidor web, então eu particionei esse disco, fiz o planejamento nesse formato aqui, tá? Para fazer isso, então, no nosso caso, eu vou, ao invés de usar o disco inteiro, eu vou escolher a opção aqui, ó, de Custom Storage Layout, né? Ou o armazenamento layout de armazenamento customizado. Então eu vou com a seta do meu teclado aqui para baixo e eu vou pressionar agora a barra de espaço para selecionar o nosso disco para o particionamento. Vou com a seta novamente para concluído, vou pressionar Enter e agora ele vai começar aqui, ó, nessa etapa ele vai começar aqui, nós vamos começar aqui a particionar o nosso disco, tá certo? Com base aqui no planejamento que já foi feito. Isso aqui não é mágica não, tá, pessoal? Isso aqui você vai lá e planeja mesmo. Olha, eu vou querer aqui que o meu particionamento seja feito dessa forma aqui, tá? Então, seguindo aqui o nosso planejamento, é o seguinte, o que que eu vou fazer? O primeiro ponto de montagem vai ser aqui nessa partição nomeada como boot. Então, vamos lá, vou fazer o seguinte. Prontinho, selecionado aqui então a opção de customizar o disco, né? Observe que eu tenho duas opções. Ele está me dizendo aqui o nome do meu disco, que é o VBox Hard Disk, né? E o seu nome, com a sua capacidade. E ele está me dizendo o espaço que eu tenho disponível aqui, tá? Então, para a gente começar o nosso particionamento, e a nossa primeira partição vai ser o de boot, que é quem inicializa, né? Onde ele armazena a inicialização do sistema. Eu vou vir aqui na segunda opção em Free Space ou espaço livre, vou clicar em Enter. E na segunda opção é de GPT Partition, né? Partição GPT, né? Que é para ele dar um suporte a disco com alta capacidade de armazenamento, tá? Eu vou clicar em Enter. E aqui eu vou determinar o tamanho. Bom, no nosso planejamento ele está dizendo aqui, ó, 512 megas, né? Então aqui eu vou digitar aqui, ó, 512 megas. Eu estou usando aqui a tecla, né? O numérico fica superior aqui ao meu teclado, né? Onde tem uns caracteres. Se eu for, às vezes eu digito aqui usando o numérico do lado direito, ele falha. Então, 512 megas. Formatar. Vou escolher aqui, né, o formato do disco. Eu vou deixar em EST4 mesmo, né? XT4. O ponto de montagem, boot, que é o que está dizendo aqui no nosso documento, né? Então, boot 512. Então, vou dizer aqui, ó, boot, e agora eu venho em criar. Prontinho. Então, já criei aqui a minha inicialização. Acaba por aqui? Não. Então, agora eu vou montar o ponto, né? O ponto principal de montagem aqui, que é essa barra aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Para que você entenda, esta barrinha aqui é como se fosse o disco C. É o diretório principal, vamos dizer assim, tá? Então, seria essa barra aqui, ok? Então, no root, né? O administrador do sistema, o principal, eu vou deixar 6 GB, né? Então, aqui, ó, sistema operacional e aplicações principais. Então, vamos lá novamente. Free Space, Enter.
add GPT partition, né? E aí eu vou digitar aqui, ó, 6G. Então ele já vai entender que são 6 gigas. Formatar, vou deixar do jeito que está. E aqui o ponto de montagem, vou deixar do jeito que está. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Por padrão, ele já deixou aqui, ó, a barrinha. Então vamos lá agora, criar. Seguindo agora para a próxima etapa, é o home, né, o diretório onde são armazenados os dados de usuários e configurações pessoais. Então, digamos que eu tenho lá o usuário Daniel, né, o usuário João, o usuário Maria. Então, para cada usuário, ele vai ter a sua pasta home. Então, vamos lá novamente, free space, enter, add GPT partition, e aqui, ó, ele disse aqui, eu vou reservar 5 gigas. Então, vou colocar aqui 5G. O formato é este 4. E aqui, ó, home, ele já selecionou. Criar. Novamente, espaço, add GPT partition. E a próxima agora aqui, ó, ponto var de 5 gigas. Então, 5G. Este 4. E vou escolher a opção aqui, ó, var. Descendo aqui, criar. Seguindo agora, free space, enter, add GPT partition, enter novamente. No nosso planejamento, TMP, 1 GB, e eu posso usar qualquer um desses dois aqui, tá? O formato aqui é extensão de arquivo, que é para armazenar arquivos temporários. Eu posso, por exemplo, montar uma partição temporária para poder acessar ele lá, né? Para poder verificar, fazer algum tipo de análise. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui neste momento. Então, TMP 1 GB. Então, vou colocar aqui, ó, 1G. O formato pode ser qualquer um desses dois aqui. Eu vou deixar este 4 mesmo. O ponto de montagem aqui, eu não vou encontrar o TMP, certo? Não tenho aqui o TMP. O que eu faço então? Eu venho aqui em outros e agora eu vou colocar aqui, ó, TMP. Criar, prontinho. Seguindo agora, free space, já está finalizando, hein? Qual é o próximo? A swap. Eu vou reservar 2 gigas. Ele está me dizendo aqui que é para memória virtual. O que seria esse swap aqui então, pessoal? O swap seria, por exemplo, uma extensão da memória do seu computador. Então, suponha que eu tenho lá, sei lá, 4 gigas. Eu vou colocar mais 2. Por que 2? Suponha que a memória chegou no seu limite de uso, né? Então, para não ocorrer travamentos, por exemplo, ele aproveita essa swap, digamos que ele despeja o restante nessa swap. E como é que você determina isso aqui? Eu, particularmente, eu reservo ali 20%, 30%, 40% da memória, mais ou menos, para a memória swap, tá? É interessante que você faça isso aqui também. Então, nesse caso aqui, ó, 2 GB, memória virtual, que é aqui a swap. Então, veja só, vou colocar aqui, ó, 2 GB. Em formatar, eu vou escolher a opção Swap. Já está aqui disponível. Então, Swap, criar. Novamente, Free Space, Add Partition. E a próxima etapa, SRV, hospedagem de serviços web, normalmente os arquivos de configuração de servidores web, 2 GB, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, 2 GB, o formato mesmo. E aqui eu vou selecionar a opção SRV. Ele já está aqui disponível. SRV, criar. Tudo bem? E aí, ó, observe que ainda vai ficar um espaço livre que pode ser usado para expansão de futuras partições adicionais. Lembra que eu falei, deixa eu voltar aqui na tela, lembra que eu falei da LVM? Então, se eu precisar fazer um redimensionamento para disponibilizar mais espaço em disco, o poder do LVM me proporciona isso aqui, tá certo? Então, deixa esses 8 GB aí que pode ser útil em dado momento. Bora voltar aqui. Demorou um pouco, mas eu acho que valeu aqui esse conteúdo. Daí agora, eu vou vir aqui em concluído, Enter, e ele vai perguntar aqui, ó, deseja continuar? Tá tudo certo? Tudo ok? Dê uma lida, eu já estou aqui, né,
dizendo para você do que se trata, mas leia para você entender. Se eu quiser voltar e conferir alguma coisa, posso selecionar a primeira opção. Como eu já sei aqui o que é para fazer, eu vou em continuar, Enter, e agora ele vai começar aí o processo de instalação, né? Já montou as tabelas de partições, e aí, ó, seguindo aqui, ele vai pedir o nome de usuário, e vou colocar aqui, ó, Linux Lab, o nome do nosso projeto. O nome do servidor também, vou colocar Linux Lab. Lembrando que esses nomes você pode escolher o que você quiser, tá bom? Escolher um utilizador, vou colocar o meu nome, que é um usuário administrativo, alguma coisa no sentido, tá? Uma palavra passe, vou colocar uma senha super forte aqui, tá? Fortíssima, inquebrável. Ok? Opa, ele deu uma mensagem aqui, né? Provavelmente está faltando algum caractere. A senha é muito forte. Prontinho. E agora eu vou seguir aqui concluído. Enter. Aqui ele está pedindo para atualizar para a versão Pro. Nesse caso aqui, se você vai ter o suporte da Canonical, não é o nosso caso aqui, nós mesmos vamos dar o suporte, nós vamos aprender a dar o suporte. Então, vou deixar essa opção padrão, né? Saltar por enquanto. Vou clicar em Enter. Aqui ele pede para, caso você queira instalar já o servidor SSH, não vou fazer isso porque faremos aí provavelmente na próxima aula. Então, novamente aqui concluído, Enter. Essas opções aqui você pode escolher algum já para instalar no seu sistema, ele já vem pronto e pré-habilitado, né? Basta que a gente faça as configurações necessárias. Não vou fazer, não vamos fazer, porque faremos boa parte disso aqui tudo em mãos, tá? Então, vou apertar o Tab para ir direto para o concluído, Enter novamente, e agora é só aguardar o processo de instalação. Já formatando aqui, observe que ele está formatando aqui as partições, ó. Vamos dar uma analisada aqui enquanto isso. Então aqui ele está pronto aqui, ó, formatando tudo, tá vendo aqui, ó, todas as partições que nós fizemos, nós criamos, montando as partições para que quando reinicializar ele carregue todas as partições, tá? Ao mesmo momento ele está fazendo a busca também nos repositórios para poder fazer a instalação de alguns serviços necessários, né? Fazendo a cópia das imagens, enfim. E como eu disse, né, a depender aí do hardware que você tem disponível, essa instalação pode ser rápida ou não, né? Eu tenho uns servidores aí que esse processo foi em questão de minutos, né? Vários discos instalados, né? O disco principal, o disco de backup montado em RAID, por exemplo, né? O RAID, né? RAID 1 para garantir a segurança. Nós vamos falar sobre tudo isso em vídeos futuros, tá? É como eu digo, como eu falo direto lá com a minha equipe, né? Eu converso direto com eles lá. São várias áreas de tecnologia que eu tive o privilégio de atuar, né? Hoje eu transfiro conhecimento para eles e por conta disso é que eu estou trazendo esse conhecimento para cá também, tá? Mas é fundamental que você entenda aí o básico de sistemas operacionais, de infraestrutura e de desenvolvimento de software também, o básico de cada um. O profissional hoje na área de TI, ele tem a obrigação de ser completo. Ele não precisa ser 100% em tudo, mas basta ter uma noção sim de redes, de infraestrutura, de segurança, de lógica de programação, enfim. Você precisa ter conhecimento sobre as ferramentas, né, que você está utilizando e, sobretudo, no negócio em si, né, ao qual você está inserido para poder implementar as soluções corretas. Então, seguindo aqui com a instalação, se demorar muito eu faço corte aqui e a gente retorna. Observando aqui no processo, enquanto ele vai fazendo a instalação, ó, eu tenho aqui, ó, Configuring RAID MDADM, né? E essa foi a ferramenta que eu utilizei para poder montar o RAID em um dos servidores, né? Que eu montei, né? Que a gente tem lá na empresa que eu trabalho, na data que eu estou gravando isso aqui. E ele é muito interessante mesmo, né? Que até então já tive o privilégio também de trabalhar com controladoras, né? Discos controladores, e era físico, então a montagem do RAID era feita, né, era configurada de modo físico, né, e agora você tem esse recurso que você pode montar de forma virtual com essa ferramenta aí, é bastante interessante mesmo. Prontinho, pessoal, aqui, ó, vamos lá. Aqui em cima está me dizendo, ó, que a instalação já foi completada, né, já foi finalizada. A gente pode conferir aqui, ó. Instalação completada,
tá certo? Então, eu vou vir aqui na opção, eu posso ver o log de instalação, né? Logo aqui abaixo, né? Ou pedir para reiniciar. No caso aqui, eu vou pedir para reiniciar agora. Então, vou dar Enter. Ele vai começar com o processo de inicialização. E eu posso também, ele está aqui, ó, essa falha que acontece porque ele não conseguiu desmontar, né, o ponto de montagem onde está instalado, entre aspas, o CD de instalação, que é onde está inserida a nossa imagem. Repito, se você não entendeu aqui nada sobre isso, volta na aula anterior que você vai entender aqui o porquê dessa mensagem aqui, tá? Por que ele está apresentando essa mensagem. Então, basta eu vir aqui em dispositivos, ó, disco óptico, tá vendo? E aqui ele está dizendo, ó, o disco já foi removido, tá vendo aqui? Então eu não tenho mais disco nenhum na unidade, que foi a ISO de instalação que nós baixamos aqui, né? Então, vou dar um Enter aqui. Ele vai apresentar essa mensagem de falha, mas não se preocupe com isso, tá? E agora ele vai inicializar o sistema aqui novamente. Vai fazer aquele processo de leitura normal. Toda vez que você ligar o sistema, ele vai ler todo o hardware do seu computador, os discos. Não sei se você percebeu, mas logo ali ele fez a leitura das partições, né? Identificou todos os discos. Em discos aí com hardware mais robustos, né? Com mais memória alocada aí, né? Para o seu disco. Essa inicialização é em questão de segundos. E olha que eu tenho um NVMe aqui, né? Mas eu tenho apenas 16 GB de memória, né? Mas em servidores aí de alta disponibilidade, isso é rápido, né? Prontinho. O sistema já está instalado. Aqui eu chamo a atenção para essas mensagens aqui que está aparecendo aqui, tá? Está aparecendo essa mensagem aí. E eu vou ser bem sincero contigo, deixa eu colocar aqui na tela. Vou ser bem sincero contigo, eu não sei por que aparece isso aí. Eu já testei em outras ferramentas de virtualização também, né? Apareceu isso aí também, enfim. Então, basta aqui, ó, Enter, tá? Eu vou fazer o login, digitando aquele. Pronto. Tá? Então basta você dar Enter aí, ele carrega e inicia para a tela de login, a tela de autenticação aqui do nosso servidor, tá? Eu vou parar por aqui, mas a nossa série continua, tá certo? E na próxima videoaula, deixa eu mostrar aqui para vocês de acordo com o nosso roteiro. Tá? Então, aqui, ó, nós seguimos com a etapa de preparação do nosso ambiente, né? E seguimos aqui com cada uma dessas etapas. Então, a última etapa foi justamente como montar a ISO, que eu expliquei na aula anterior, né? E a instalação do Ubuntu, que foi o que nós fizemos aqui agora. E aí, este documento ele vai ficar disponível para você, tá? Onde ele explica tudo que nós fizemos aqui nesse momento, os links de downloads e tudo direitinho, toda a descrição. E aí agora eu vou lançar esse desafio para você, que é um exercício que tudo na teoria você precisa aplicar na prática para você entender realmente o que você vai fazer, tá? Então, eu tenho esse exercício aqui que é executar basicamente o que eu fiz, com a diferença de que aqui eu tenho 25 gigas, tá certo? Você tem duas opções, ou usar esses 25 gigas e planejar o particionamento, ou usar os 30 gigas e usar o documento de particionamento. Fica a seu critério. O interessante aqui é que você entenda, né, que esse conteúdo, que absorva esse conteúdo, tá certo? E aqui no final, também, ó, eu tenho aqui um desafio extra, que é você publicar esse desafio, tá certo? Nos grupos que eu tenho aqui disponível. Nesse momento é um grupo no Discord, eu vou deixar todos os links aqui na descrição também, tá bom? Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para você. Se você clicar aqui em repositório do projeto no GitHub, ele vai abrir aqui esta página, tá bom? Vai abrir essa página, onde tem todo o roteiro do curso, tá certo? Eu falei isso na primeira aula, vou reforçar aqui um pouco. E é uma coisa que eu vou pedir para vocês, é que aqui na página do repositório, eu tenho essa opção aqui de estar. E a única coisa que eu vou pedir para você aqui, tá? É que você clique aqui nesse está e isso vai aumentar a relevância desse projeto dentro do GitHub, né? Isso é muito válido, isso conta muito para mim também.
Outra coisa que você pode fazer, se você já tiver uma conta no GitHub, é fazer um fork desse projeto e salvar esse projeto no seu repositório. E aqui eu chamo a atenção também para um detalhe interessante, que é, possa ser que eu faça alguma alteração aqui nesse repositório, faça alguma atualização aqui, é normal, tá certo? Eu não sei, possa acontecer, possa ser que aconteça alguma coisa daqui em diante e eu possa fazer alguma alteração aqui, tá? Então eu tenho tudo explicado aqui no detalhe do que estamos fazendo nesse momento e nesta etapa nós finalizamos aqui a preparação do ambiente. Como eu disse, na próxima aula nós vamos fazer a configuração do nosso servidor, pois nós já temos ele também já instalado e seguiremos utilizando a mesma metodologia que é a aplicação de exercícios, tá? Você vai encontrar logo aqui no final do roteiro, também eu já falei isso na primeira aula, mas estou repetindo aqui, né? O repositório onde eu vou estar publicando esses materiais aqui em PDF, tá certo? Então você pode clicar aqui, ele já vai abrir a página, não tem nada lá ainda por enquanto, possa ser que eu faça alguma correção, pode clicar lá e ficar à vontade também, tá? E logo aqui abaixo você pode se conectar comigo também no meu LinkedIn, caso queira entrar em contato, tirar alguma dúvida ou deixar alguma crítica ou sugestão, de modo que seja construtivo, eu estou lá disponível para vocês também, tá? Então, isso aqui é para que a gente possa construir em conjunto, tá certo? Então, para mim é muito importante esse projeto e o meu principal objetivo é que você realmente aprenda, tá certo? E todo esse conteúdo compartilhado aqui não tem custo nenhum, tudo bem? Então, o vídeo com certeza deve ter ficado muito longo aqui. Se aconteceu alguma falha, alguma coisa que eu peço desculpas para vocês, apesar de eu já produzir conteúdo, mas esse aqui em especial foi muito bem pensado, muito bem elaborado, tá certo? Vou ficando por aqui, te volto na próxima aula para dar continuidade ao nosso projeto. Muito obrigado pela sua paciência, sua audiência, continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Até a próxima e fui!